Agora, se você está se perguntando se você é um cara limitado, se você pensou que eu fui um hipócrita, porque na minha publicação eu disse que eu apoio o Raja, então você é um cara limitado, que não entende como isso pode ser verdade no mesmo universo. Eu não estou escolhendo um lado. Se eu fosse, eu nem disse que seria o Raja. Então, eu não estou dizendo que esse cara mereceu o que aconteceu com ele, dizendo que eu estou do lado do Raja. Então, quando eu escrevi isso no Twitter, eu não tinha visto todo o ódio que esse garoto está recebendo. Eu não tinha visto que ele estava realmente tomando o controle do YouTube. Todos os vídeos estavam falando sobre isso. Ele estava sendo muito odiado lá, mas eu não tinha visto todos os comentários. E eu não acho que isso mudaria minha opinião. Porque quando eu assisti tudo, e quando eu digo que eu apoio o garoto, eu não estou dizendo que eu vou me levantar de volta e lutar contra um público de 1 milhão de pessoas que estão tentando machucá-lo. O que eu estou dizendo é que eu vejo o caminho que ele tomou, que levou ao que aconteceu. Agora, eu tenho certeza de que eu não sou o único que vê o que aconteceu, mas com pessoas limitadas, você tem que se perguntar e assumir que eles provavelmente tiraram alguns fatos. Primeiramente, e eu estou apenas dizendo isso para abrir algumas mentes lá fora, e se o Psycho Stu tivesse batido com a lata na cabeça dele, e se o Raja tivesse dado um soco na cara dele, bem naquele momento, quantas pessoas iriam dizer, bem, então isso é justo, então ele mereceu. Se alguém disse, bem, você sabe o quê? Se Raja não esperava isso, e alguém bateu com a lata na cabeça dele. Então Raja bateu, deu um murro no seu rosto. Eu acho que eu teria ficado. Pamcom, deixe-me te perguntar uma coisa. E se esse único soco tivesse sido bem na cara de Stu, e ele batesse com a cabeça no chão, quebrasse os seus dentes e tivesse ficado lá no chão, inconsciente, enquanto ele se engasga com o sangue e os dentes, por conta do soco que ele tomou, imediatamente após bater com a lata na cabeça de Raja. Isso muda nada? Eu só quero apresentar esse cenário lá fora, porque parece ser aceitado por todos na IWC, que bater com uma lata bem na cabeça da pessoa. E se ele realmente não sabia nada sobre, parece que isso não foi um grande problema. Wrestling, não. É um ambiente onde alguém pode ir até alguém que eles não conhecem e bater em uma cabeça de uma pessoa com uma lata, sem eles saberem disso, ok? Muitas pessoas que estão dando opiniões talvez nunca participaram de uma luta, ou elas simplesmente não entendem. E essas opiniões é uma coisa que elas estão trazendo para o debate, é que eles dizem que Raja deveria ter parado de dar socos, que qualquer artista marcial treinado saberia parar de bater em alguém quando ele está inconsciente. Mas se você não assiste a MMA, quando você bate em alguém e faz o que chamam ground and pound, a ideia é que você não pare de bater até que você seja tirado de cima do cara, porque você poderia bater nesse cara 3 ou 4 vezes, e se parar isso, pode custar você toda a luta. Ele pode acabar se virando e acabar com a cabeça. Então o certo é que você continua batendo, mesmo se eles estiverem inconscientes. Mas eu assisti essa coisa 20 vezes antes de fazer esse vídeo para vocês. Enquanto aqueles eram socos muito duros, não o que chamamos de batimentos funcionais, não parecia que Raja tinha perdido a sua cabeça. Não parecia que isso estava sendo feito com raiva. Tanto que, tudo bem, eu vou levantar você, e então eu vou te jogar para baixo, e vou te levar para o meio do ringue, igual a uma luta de ringue. Eu vou bater em qualquer lado. E o que é que deveria acontecer depois disso? Havia um par de caras lá, um árbitro, outro lutador de wrestling, talvez uma outra pessoa entrasse lá, mas nós nunca saberemos. Porque neste ponto parece que Raja decidiu ir para seu próprio truque e realmente começou a jogar alguns socos. Mas esses socos foram dados sem raiva. O resto, de uma perspectiva física e de uma luta de exibição, é o que você deveria fazer. E às vezes, alguns socos acabam passando. Quando ele bate na cabeça com essa cerveja, ou soda, ou o que for, eu percebo que Raja não faz barulho. Ele não vende. Ele não se movimenta. Na verdade, o seu primeiro instinto é tomar um passo para frente. E você pode escutar alguém no fundo dizendo, ei, cuidado, ele não é um lutador de exibição. Raja não tinha ideia do que estava acontecendo.
Nunca, e eu repito, nunca, pegue e segure outro homem adulto, especialmente se você não o conhece. Nunca o pegue em cima, em seu pescoço, e segure ele. Esse é o primeiro jeito, o primeiro sinal de dizer a alguém: eu te desrespeito, e posso te lidar com você se eu precisar fazer isso. É assim que você pega um filho, quando você derruba outro homem e apaga ele, e você só sobe em cima e começa a dar socos e mais socos. Quando você pode ver, obviamente, que ele já está apagado, que ele não tem força para se defender. Dulce Proteger, você está no limite. Você está agindo como uma pessoa bipolar. Uma agressão por causa da sua bipolaridade. Se realmente o que aconteceu foi o que eu vi, que são as pessoas antes do show, durante o dia, bebendo e intoxicando ou parcialmente intoxicando, não importa, e você bateu na cabeça de um cara, sabe, e falava besteira a ele, como se aquele cara não estivesse fazendo nada. Sim, você tem culpa. Você sabe, eu não sei a história inteira, mas eu sei o que eu vi, e parecia que ele não estava sendo inteligente para o que estava acontecendo. E o cara que ele estava mexendo provocou mais do que aguentava. E, você sabe, você tem que ter cuidado. 1. Com quem você se mexe. E 2. Como, você sabe, qual tipo de exemplo você tem como um veterano para Insight Low e mexer com um garoto, você sabe. E, eu quero dizer, ele não tem 12 anos. Mas ele ainda é um cara mais jovem. Não acho que pegou mal para as lutas de exibições. É um olhar ruim para a empresa que ele faz parte. E é um olhar ruim para ele. E é um olhar pior para o cara que apanhou. Porque agora sabemos que você não pode lutar. E no passado, se você perdeu a luta, você perdeu o seu trabalho. Então, os caras mais velhos que ficam por aí, bebendo antes do show, saia de cada um desses caras que é assim, os drogados, alcoólatras, que querem ser caras difíceis. Saia deles. Eles não servem para os negócios mais. Eu nunca iria empregá-los. Em todo o Caribe. Se um cara apareceu no meu show, drogado, ou estava sentado fora, no parque, bebendo, antes do show, ele nunca iria trabalhar para mim. Minha reação, como todos os outros, eu estou um pouco chocado com isso. Mas eu acho que isso poderia ter sido prevenido. Eu acho que caras como pessoas influenciadores, youtubers, ou qualquer coisa que colocam muito hype e tentam construir alguma merda e colocam essas ideias nas cabeças dos garotos. E eles não estão dizendo, hey, vem aqui, e você sabe, é ok. Eles estão fazendo pior, tentando fazer a mesma merda, colocando microfones no rosto deles e fazendo esse tipo de coisa, onde algumas pessoas sabem como lidar com situações e algumas pessoas não. E infelizmente foi de uma maneira diferente. E todos vocês jovens, não é o jeito certo de fazer isso. Não é como você faz, se você tem um problema ou algo assim, fale com alguém. Eu sei que parece uma merda fazer isso, mas caramba, vá encontrar um jeito de curar isso, porque essa merda é como uma panela de pressão. Não vai dar o jeito que você quer. E ele deveria ter lidado de uma maneira diferente. Eu espero que ele e sua família possam lidar e poder encontrar uma solução para tudo. E, obviamente, o Stewart ficar um pouco melhor. Porque todo mundo está um pouco preocupado, mas infelizmente isso aconteceu. E espero que não aconteça de novo. Eu estava na Tailândia o outro dia, e eu estava com um monte de pessoas diferentes, e as pessoas queriam me derrubar. E eles queriam tentar me derrubar de toda forma. Bem, eu sou uma pessoa diferente quando estou na rua. Eu não sou a mesma pessoa. Eu não sou aquele tipo de cara que vai e fica mexendo com as pessoas. Eu estava no meu caminho para ir até a Coca-Cola e eu estava no meio do nada. E esse cara tentou me derrubar. Eu desloquei o braço dele. Eu acho que ele iria competir naquela noite. Mas eu desloquei o braço dele no ombro e depois eu dei uns 5 socos. E eu o acertei. E depois eu vim aqui para apresentar o programa como o Will diz. Eu sou uma pessoa diferente quando não estou dentro da cage, ou no octógono, ou no ringue. E as pessoas devem ser inteligentes e não tentar ser espertos comigo. Você sabe, é difícil. É difícil para mim falar sobre isso. Mas, eu vou ser 100% sincero, você sabe. Eu me sinto mal sobre o que aconteceu. Eu não concordo com o que meu filho fez, de forma alguma. Mas muito, infelizmente. Se eu estivesse lá, as coisas não iriam acontecer assim. Mas, você sabe, eu não estava lá. Eu sou pai, então você sabe, eu tenho que ter meu filho de volta. Mas, eu vou deixar a justiça.
Você sabe, fazer o seu papel. Não há muito o que eu posso fazer desse lado. Mas, sou um pai. Vocês sabem que eu não posso falar sobre essa merda, eu não posso falar disso assim sobre detalhes e coisas assim. Eu não posso realmente aprofundar nesse assunto. E eu espero que vocês respeitem isso. Não, me coloquem de um modo ruim. Você sabe, eu me sinto mal sobre o Cico Stu. E sua família teve que ver. Eu não estou, você sabe, procurando desculpas pelo meu filho. Ou algo assim. Eu estou apenas contando os fatos. Eu estou fazendo o que qualquer pai faria. Ser um pai em momentos difíceis como esse. Às vezes você está orgulhoso dos seus filhos. E às vezes você não está orgulhoso dos seus filhos. Mas no final do dia você ainda é um pai. Espero que um dia eu possa ver Cico Stu, apertar sua mão e me desculpar por tudo o que aconteceu. Dizer que eu não concordo com a conduta do meu filho. E espero que ele perdoe eu e meu filho. Espero que ele possa entender tudo. É isso que eu espero.